Vamos ouvir o Cuca, que após o jogo exaltou essa vitória e fala das mudanças que acabaram sendo definitivas para a vitória do Galo. Eu acho que a gente foi feliz nas escolhas, o banco entrou e ajudou muito a ganhar o jogo, e isso é muito importante, que você não fique dependendo só do teu time titular, que eles lutem pelas posições, né? Tem uma competitividade interna saudável, como a gente sempre fala, que assim a gente vai subindo a nossa qualidade técnica e coletiva. Uma vitória que a gente precisava muito, porque era um momento muito delicado, um momento que é muito similar ao ano passado, aquele jogo com o Internacional, que é o jogo consequente a uma eliminação, e eles nos dá agora um ânimo novo para fazer 16 finais, que são os jogos que nos faltam no Campeonato Brasileiro. Temos semanas cheias para trabalhar e com certeza nós vamos evoluir. Este técnico Cuca avaliando esta vitória em cima da hora sobre o Coritiba, inclusive o treinador do Coxa Branca, né, foi demitido, Gustavo Morínigo, né, o paraguaio, até porque, como disse até o Abras na lateral, levou outro gol em cima da hora, foi assim contra o Santos. A equipe paranaense que vem em decadência aí na competição, começou até bem o Campeonato Brasileiro. Guto Ferreira pro lugar dele. E o Guto Ferreira já de bate pronto aí, anunciado então como treinador do Coritiba. Primeira vitória do técnico Cuca, agora no retorno ao Atlético. Fernando Martins e Miguel, já tem até inclusive repercussão com o presidente. Hoje o Fernando já esteve acompanhando a agenda importante do Atlético e tudo mais. Mas que sufoco, hein? Esse 1-0 bem batidinho, como diria o outro, hein, Fernando? Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todo mundo que nos ouve. Realmente bem batidinho. A gente tava comentando aqui que o jogo tava com cara de 0-0, né? O Atlético que até chegou a produzir para vencer, né? Hulk perdeu um gol incrível, o próprio Nacho também perdeu uma finalização na pequena área. O Atlético ia já amargando aí menos 2 pontos, né? Porque produziu para vencer, merecia vencer, e aí o Kardec saiu do banco, aliás, já deixando bem claro aqui que o banco foi muito importante, né? Nessa vitória sobre o Curitiba, porque o Ademir e o próprio Nacho também entraram bem no segundo tempo e ajudaram, né? E o Pedrinho, né? Que já vem no intervalo, né? Também muda um pouquinho a cara do jogo. Exatamente, e aí melhorou, né? O Rubens também, que entrou na sequência também, o time foi mais pra cima, foi mais vibrante. O primeiro tempo do Atlético deixou um pouco a desejar. E a primeira vitória do Cuca nesse retorno, o Cuca que tem um retrospecto muito interessante, né, Léo, nas suas 2 passagens anteriores, né, ele demora um tempinho pra engrenar, né, e depois vai. Então a torcida do Atlético tá se apegando muito a isso, né, o grupo ele já conhece, então tá se apegando muito a esse, o pior já passou, né, digamos assim, foi eliminado na Libertadores pelo Palmeiras e tava com 6 jogos sem vencer, e aí o fim do jejum com essa vitória aí no sufoco, no finalzinho, no último lance, mas uma vitória muito importante porque fez a diferença pro vice-líder diminuir para 4 pontos, né? Hoje o Atlético estava bastante atrás, né? A distância pro líder não diminuiu, ainda continua de 13 pontos, mas pro vice-líder são só de 4 pontos, uma diferença totalmente plausível aí para tirar, né? Para buscar ao longo desse retorno aí do Campeonato Brasileiro. Mas a gente estava trazendo na manchete a respeito dessas novas alternativas, Allan Kardec, né? 81 minutos em campo até hoje com a camisa do Galo, já marcou 2 gols, ou seja, mostra que pode atuar aí ali tanto com o Hulk, né, ao lado do Hulk, e fazer aquele jogo que o Atlético fazia ano passado com o Diego Costa, né, também, que ele tem umas características mais de definição, mais de centralizador, e também pode ser também sem o Hulk, né, a gente trouxe ontem uma matéria a respeito de que o Hulk não saía antes dos 20 minutos do segundo tempo desde 18 de setembro do ano passado, né, contra o Sport. O Atlético venceu aquela partida de 3-0, o Hulk marcou um dos gols e foi poupado, por quê? Porque enfrentaria o Palmeiras na semifinal na quarta-feira seguinte. Então o Hulk nesse ano ele só saiu nos minutos finais, né, foi bastante utilizado, e quando saiu, e aí o Cuca ontem tirou ele aos 19 minutos do segundo tempo. Ele não vinha fazendo um bom jogo, mas o Cuca deixou bem claro na entrevista que confia plenamente e que o grupo, além do Cuca, o grupo vai ajudá-lo, né, a voltar
a marcar. Nos últimos 10 jogos o Hulk marcou apenas 2 vezes, 2 gols de pênalti, né, contra o Juventude e contra o próprio Palmeiras de pênalti na Libertadores no jogo de ida. Enfim, o Atlético tem essas novas alternativas aí, um banco reforçado para a sequência do campeonato, jogadores que não vinham jogando, né, não vinham atuando há muito tempo. O Atlético que foi no mercado buscar esses jogadores por conta, estavam livres, né, no mercado, sem o famoso custo zero, só pagando os vencimentos dele. Quem sabe, tanto o Pavon quanto o próprio Pedrinho, quanto o próprio Allan Kardec possam ser muito importantes aí nesse retorno, né, do Campeonato Brasileiro para o Atlético. Fica de positivo, né, Léo? Algumas atuações individuais que voltaram a ser importantes. Achei que o Zarate jogou muito bem ontem, né? Ele vinha precisando de uma atuação assim. No segundo tempo cansou, que é natural. O Pavon também, né? Apesar de o Atlético ter praticamente ignorado o lado direito, mas ele teve alguns momentos alternando com o Keno. Achei interessante essa movimentação também. Afinal de contas, são 2 pontos esquerda, né? O Atlético tem hoje, se a gente for considerar que o Ademir tá perdendo espaço, o Galo tem hoje 2 pontos esquerdas no time se o Pavon for titular, porque também gosta de jogar pelo lado esquerdo naquele esquema que o Keno gosta de fazer. Mas enfim, o Galo tem hoje alternativas no grupo para dar uma oxigenada, é isso que o Fernando falou e é o que estava precisando. Acho que não só a chegada do Cuca, mas que os jogadores fossem se revezando também para respirarem um pouco, para passarem um tempo no banco, não só para descansarem, mas também para apresentarem alguma coisa diferente. Achei que o Nátio Fernandes ontem, por exemplo, teve uma das melhores atuações dele nos últimos jogos. E o próprio Hulk também precisa disso, né? Acho que ver o Hulk sendo substituído e indo pro banco é um sintoma desse, talvez, um novo Atlético que precisa se encaminhar também para uma próxima temporada, um novo desenho. O Allan Kardec é um jogador que o Atlético talvez ainda não tinha no seu elenco de presença diária. O Fernando falou sobre o Diego Costa, né, que sai. Depois do Diego Costa, talvez o Atlético não teve muito. E o Hulk, quando tenta fazer essa função, não vinha bem. Às vezes o Turco, né, até escalava muito o Hulk centralizado, como referência, como aquele jogador no último lance, para um último passe, e não dava muito certo. O Hulk deu certo com o Cuca, quando ele rearranjou um espaço para ele, quando ficou um pouco mais livre, um pouco mais solto. E fora o posicionamento, né, o Hulk nitidamente não vive uma boa fase. Extra-campo, né, nas próprias palavras, um pouco mais estressado, porque a cobrança vem muito em cima dele, então até a gente entende isso. Mas ontem o gol que ele perdeu cara a cara com o goleiro, o Egídio deu pra ele um presente de Dia dos Pais, né? Falou, toma. O zagueiro escorregou, ele ficou cara a cara com o goleiro. Faz parte o erro, né? Mas vem todo em cima de um contexto em que ele precisou ser substituído e quem entrou deu conta do recado. Então acho que faz muito parte disso mesmo, de uma oxigenação que o Atlético precisa. No papel, se esperava bem mais daquele Atlético do primeiro tempo, né? Se você pegar um meio campo com o Alan, com o Jair, Zarate entrando, com o Keno, com o Hulk, com o Pavon, poxa, era para produzir bem mais do que se produziu no primeiro tempo. Então mostra que o Atlético precisa mesmo, talvez, de uma oxigenação, e as atuações, eu acho que dão um respaldo pro treinador mexer, né? Só destacar também a atuação do Arana, né? Um jogador que vinha muito apagado, né? Uma descida muito grande, né? Pelo futebol que a gente conhece dele. Ontem voltou a ser aquele Arana, né? Mais impositivo, que vai pra cima, né? Muito também pelo entrosamento que tem com o Keno, né? Aquele lado esquerdo ali que cansou e abusou de usar, principalmente na primeira etapa a gente viu um Arana mais ativo, né? Principalmente, mais tranquilo também, né? Porque o Arana também é outro jogador que sentiu o peso da má fase, né? De todo o grupo, assim como o Hulk, então andava muito estressado, brigando com os companheiros, com a arbitragem, com os adversários, e ontem a gente viu ele mais tranquilo e desempenhando um bom futebol, aquele futebol que a gente conhece do Arana, né? E como o Léo falou, Fernando Martins e Miguel já esteve hoje numa ação do Atlético, uma ação social junto a uma das patrocinadoras, né? E conversou com o Sérgio Coelho, né, Fernando? Exatamente, foi um projeto social, né, que o Atlético vai renovando, já estava um ano com esse projeto que beneficia 240 crianças, né, entre 6 a 18 anos, né, uma formação tanto como atleta, mas também pedagógica, também tem acesso a uma estrutura de biblioteca e tudo mais, e isso em parceria também com a prefeitura de Vespasiano. E aí nesse evento a gente conversou com o presidente
E ele falou sobre um assunto importante, Pedro e Léo, sobre o planejamento já de 2023. Quem vai ser o técnico do Atlético em 2023? Vai ser mantido o Cuca? Vai ser um novo treinador? Porque um dos grandes problemas do Atlético esse ano foi a indefinição do treinador. O Atlético conversou com 5 treinadores, né? E acabou fechando com o Turco, e depois no meio da temporada teve que trocar porque o comando não foi o melhor, né? A melhor escolha, não se mostrou a melhor escolha. E aí a gente perguntou, né, pro presidente a respeito da situação do Cuca, né? Como que fica a situação do Cuca para 2023? E a gente, né, conseguiu trazer o Cuca no momento certo. Ele já disse que se naquele momento ele veio, se fosse o momento anterior, ele não teria vindo. Então, quando se fala, né? O treinador trouxe ele, mas poderia ter trago ele há um mês atrás, ou um mês e meio atrás. Ele não vinha. Ele veio naquele momento, né? Então, a gente que está aqui trabalhando, a gente que tem as informações, a gente às vezes não toma decisão, é porque não tem como tomar a decisão naquela hora certa, né? E na hora que a gente deseja, que a gente depende das outras pessoas também. Mas é isso, a gente tem que saber conviver com isso, porque, né, a gente respeita a opinião de todo mundo, de todas as pessoas, inclusive da torcida, mas no dia a dia as coisas funcionam um pouco diferente. E para 2023? Olha, o Cuca é um treinador que a gente, né, gostaria muito de tê-lo conosco, né? Mas é preciso que ele também queira ficar aqui, né? Nós vamos conversar certamente, né? E se der tudo certo da parte dele, da nossa também, né? Quem sabe ele fica aí, mas é muito prematuro falar nisso agora. Muito bem. Então é isso, né? Não dá pra. Não tá dá na pra mão gravar. do Cuca, né? Tá na mão do Cuca, basicamente, porque o Atlético já demonstra que quer contar com um treinador, o treinador mais campeão aí de sua história, mas a gente já sabe também que tem um retrospecto aí de abandono, não um abandono, né? De interrupção, vamos falar assim, de trabalho, né? Ele tinha contrato até o final dessa temporada, preferiu sair por conta de questões pessoais, a gente entende, mas já é uma forma recorrente de deixar trabalhos, né? No Palmeiras fez isso, né? O próprio Atlético lá em 2003 também fez isso, porque recebeu uma outra proposta, enfim. Mas o Atlético quer a continuação dele, já pensando em 2023. Agora a bola tá com o Cuca. Ainda tem essa questão de bastidores aí de uma possível substituição a Tite, né? Após a Copa do Mundo. Eu acredito, e aí é uma opinião particular do repórter, é que essa pergunta ainda vai ecoar até o final do ano, enquanto a gente não tiver uma definição, ou enquanto o Cuca não tiver uma definição do próprio futuro dele frente à CBF. Se a CBF escolher outro treinador, possa ser que o Cuca opte em permanecer no Atlético. E agora não dá nem pra dizer que o Atlético será surpreendido, né? Porque acho que o Atlético trouxe o Cuca já sabendo todo esse combo, né? Sabendo que teria uma indefinição para a próxima temporada. Então, já sabe mesmo que o Cuca é cotado para uma seleção, não é confirmado, não tá certo, mas é um nome cotado, há um desejo também do treinador de dirigir a seleção brasileira. E fora a seleção, né? Mesmo se não tivesse a seleção, a gente já colocaria o Cuca como interrogação pelo próprio histórico do treinador, né? Pelo contrato também até o fim do ano, e acho que realmente o Atlético já precisa observar, né? E ter alternativas caso realmente isso aconteça. Daqui a pouco tem mais Fernando Martins e Miguel, mais Galo aqui no Super FC, o Magno Gonçalves e também o Rafael Cunha no Barreiro. Eles mandaram basicamente a mesma mensagem aqui, falando de choradeira do Cuca com relação às falas do Abel. A gente até falava aqui nos bastidores, né, um pouco mais cedo com relação a essa resposta do técnico Cuca, que ele falou da situação momentânea, né? Enquanto tá ganhando, tudo que o Palmeiras for fazer é lindo, tudo que o Abel fizer é ótimo. E até cito uma frase que o Abel fala muito, que é cabeça fria, né? Mas tiveram 2 jogadores expulsos e quase prejudicaram nessa classificação que aconteceu do Palmeiras. Mas achei o Cuca até equilibrado nessa, viu, Fernando? Eu também, eu achei que a análise dele foi correta, e aí a gente faz a meia culpa, né, Pedro? Quando a gente exalta demais por conta de resultados, né? A mídia é muito assim também. O Abel ganhou com méritos, claro, né? Mas também com a incompetência do Atlético, que não conseguiu vencer um adversário com 2 a mais. Pro lado do Cuca, que perdeu, né? Vai soar como uma dor de cotovelo. Estão falando choradeira aqui, os dois falaram a mesma coisa. Mas ele analisou corretamente a fala do Abel e o contexto, né? De que foi a classificação do Palmeiras.